Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa sobre ajuste fiscal. E quem conversa conosco sobre o assunto é o líder do PSDB aqui no Senado Federal, o senador Cássio Cunha Lima. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, todos estão voltados para essa questão do ajuste fiscal, que diz respeito diretamente à vida de todos os brasileiros. O fato dessa medida provisória 669, que faz parte desse pacote, ter sido devolvido e ter que retornar à discussão em forma de projeto, vai propiciar ao Congresso um outro espaço de discussão desse tema tão importante? Olha, vai proporcionar esse espaço, sim, esse espaço. Agora, a recusa, ela foi mais um movimento político do presidente Renan do que propriamente um chamamento a uma nova etapa das medidas provisórias. Mas há de se comemorar, mesmo que tenha sido tarde, há de se comemorar. E eu espero que haja coerência daqui para frente no que diz respeito à repetição dessa postura e outras medidas. Mas essa coisa de medida provisória, de processo legislativo, a bem da verdade, não interessa muito ao telespectador. As pessoas querem saber se vão pagar mais impostos, vão pagar mais luz, combustível. E a nossa postura no PSDB é de contribuir para a melhoria do Brasil. O PSDB não quer o Brasil em crise. Pelo contrário, foi o nosso partido que lançou as bases para que acabássemos com a inflação, tivéssemos estabilidade da moeda, avanços no campo social. Então o PSDB tem uma contribuição importante para o equilíbrio fiscal do país. Só que as medidas que o governo vem adotando não são corretas, porque o governo tinha que dar o exemplo. Quem tem uma conta desajustada, a primeira coisa que faz é cortar a sua despesa. Depois é que tenta arrecadar mais. Isso acontece nas famílias. Quando o orçamento doméstico fica furado, né, o que é que a dona de casa faz? A primeira coisa é que ela corta a despesa. Ela tira do supermercado os supérfluos, às vezes ela tira o filho da aula de inglês ou do curso, né, de espanhol ou da aula de natação, vai ali cortando despesa, diminui a conta de luz, de água, etc. Aí depois tenta ganhar um dinheiro a mais, com um trabalho, com um extra, um bico. É assim que as pessoas fazem na sua vida. O que é que o governo da Dilma faz? Só quer arrecadar mais. Não fez uma medida, uma só, de diminuição da estrutura de 40 ministérios. E olha que esses 40 ministérios é só uma figura de linguagem, né? Porque as pessoas entendem. São milhares e milhares de cargos comissionados. Minha gente, até semana passada, o governo estava mandando para o Congresso projeto de lei criando mais cargos. Não é justo, não é correto. Quer dizer, ele chega para você, que está me vendo, e diz, ó, preciso que você pague mais imposto. Eu vou aumentar a sua conta de luz em 70%. Vê só, 70%. É o que vai ter o crescimento de luz durante esse ano 2015. Pode se preparar. Aumento de combustível, aumento de imposto de renda, ou seja, o governo arrecada cada vez mais e ao invés de, vou arrecadar mais, mas também vou gastar menos, vou cortar despesa. Não tem uma providência. Cortou investimento ou paralisou obras, que prejudica também a população. Então está tudo errado, o país está sem rumo. Nós temos uma presidente da República que está isolada politicamente, que não dialoga nem com a sociedade, nem com o parlamento, que ainda continua querendo encontrar culpados no governo do presidente Fernando Henrique. Ninguém aguenta mais isso, dizer que a culpa foi de FHC. Eles governam o Brasil há 12 anos. Senador, e numa situação como essa que o senhor descreve, qual é a perspectiva, o que o cidadão pode esperar da atuação da oposição? Porque nessa legislatura, nessa 55ª, a gente viu movimentações da própria base aliada diferenciadas de outros momentos. Nós estamos vendo uma situação de crise política, crise econômica, essa recomendação crise de força, crise ética, não é? Crise de credibilidade. Crise de credibilidade. E o papel da oposição nesse momento, ele ganha uma importância também diferenciada. Qual é a expectativa? O que nós, cidadãos, podemos esperar o norte desse trabalho de vocês aqui? Apesar de estarmos em minoria no Senado e na Câmara, nós vamos defender o povo brasileiro, sobretudo de aumento de carga tributária. Agora, essa semana, perdemos por muito pouco, bateu na trave a gente não ter conseguido derrubar o veto, por exemplo, do reajuste da tabela do imposto de renda.
O governo fez, com a sua base aliada, uma proposta nova, mas que aumenta a carga tributária. As pessoas vão pagar mais impostos. Quando a gente fala em reajuste de tabela do imposto de renda, a tradução é pagar mais impostos. Então, o trabalhador brasileiro, o assalariado, vai pagar mais impostos. Como se não bastasse já pagar muito e não receber quase nada, porque a educação não funciona. Saúde, muito menos. Segurança pública, um caos. É por isso que o país está uma panela de pressão. Nós estamos vivendo aquele tempo da derrama. Né? A expressão quinto dos infernos vem da cobrança do quinto, que era o imposto que a coroa portuguesa cobrava. A origem da palavra era porque a taxa de imposto era um quinto do que você ganhava. E aí se criou a expressão quinto dos infernos, que era o quinto que se cobrava de imposto. Hoje é muito mais do que esse quinto. Se paga muito mais do que nós pagávamos à coroa portuguesa quando nós éramos colônia. E não temos contrapartida de serviços nenhum. E para completar, fechar o firo, como a gente diz lá no Nordeste, na minha querida e amada Paraíba, esse escândalo de corrupção. Então a população paga muito imposto, não recebe serviços minimamente de qualidade e agora está descobrindo que está sendo assaltada. O Barusco fala na televisão, no depoimento, não, foram 100 milhões de dólares, como se fosse uma moeda de 10 reais, na sessão de 10 centavos. No Congresso de ontem virou uma medida. Virou uma moeda agora, um Barusco. Medida. É um Barusco. Um Barusco equivale a 300 milhões de reais. Quando se fala em orçamento fiscal é grande, não, quando a gente fala, são. Né? Eu fui para a tribuna ontem, o senador Aloysio também foi na sessão do Congresso, então toda essa discussão que o governo fazia em torno do reajuste da tabela do imposto de renda, representava algo em torno de 900 milhões de reais. 3 baruscos. Então, 3 baruscos. É surreal. Então, é surreal, porque o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. A população paga muito imposto, sente-se roubada porque a corrupção virou uma coisa institucionalizada, porque corrupção sempre houve. Mas os corruptos agiam individualmente. Era um cara que era desonesto, uma pessoa que era desonesta, e ia lá como o próprio Barusco disse, no governo Fernando Henrique eu agia por mim próprio. Foi no governo do PT que a coisa ficou institucional. Então, repetindo, muito imposto, pouco serviço, muita roubalheira. As pessoas dizem, opa, baixa, aí está indo para a rua. Está indo para a rua para dizer, queremos uma mudança, não é possível mais tolerar isso tudo. E o governo se desloca da realidade. A presidente da República vai a uma rede nacional de rádio e televisão, no Dia Internacional da Mulher, e ao invés de ter o gesto de humildade, a humildade que o Papa Francisco tem recomendado tanto. O Papa Francisco tem recomendado essa humildade de forma insistente. Aí não tem a humildade de dizer, olha, eu errei, preciso da ajuda do povo brasileiro, preciso da ajuda de todos, inclusive da oposição, vamos fazer aqui uma agenda para o Brasil, vamos unir esforços, deixar de ver. Mas não, aí fica cutucando com provocações tolas e com desculpas esfarrapadas, porque a essa altura do campeonato, Dilma continuar dizendo que a culpa é de FHC, São Pedro da crise internacional, tenha paciência. Não, pode até ser, mas de qualquer forma o país está carecendo de uma agenda positiva, né? Não pode ser como. Não tem mais crise assim. Internacional. A crise internacional já acabou. Os Estados Unidos está crescendo, a Europa está se recuperando. Não, digamos que seja uma diferença de interpretação. Já está até chovendo assim, né? E alguém que não governa há 12 anos, muito menos. Mas e a agenda positiva, senador? Porque nós estamos carecendo disso também, não estamos? De um rumo nesse sentido? Não, estamos. Claro, as pessoas querem um rumo. Quem é que dá o rumo? É quem governa. O país está em xeque. Quem governa é quem tem o leme. Né? Você tem uma eleição onde um ganha, outro perde. Quem ganha vai assumir o leme para governar, é o papel da Dilma, e nós da oposição vamos fiscalizar, vamos criticar e vamos propor. E é o que nós temos feito. Nós temos feito a fiscalização, nós temos feito a crítica e nós temos feito propostas para o Brasil, para mostrar que no nosso campo existe saída para o país. Do nosso lado, nós temos pessoas sérias, éticas, competentes, preparadas, experientes, que poderão tirar o Brasil do atoleiro que se encontra. A perspectiva do povo na rua, como tem se discutido desde o início de março, essa perspectiva, esse agente político que tantas vezes está adormecido, pode ajudar o Brasil a enfrentar questões que estão pondo o país em xeque, que até agora não foram enfrentadas. A gente continua tendo problema de infraestrutura, de qualidade de serviços públicos, como o senhor disse, educação, saúde, segurança, redução de investimentos que deixam o custo do Brasil mais caro, energia elétrica, combustível, a dificuldade de transporte das mercadorias, não é?
essas questões, o Pacto Federativo, outra questão que é adiada, o país em xeque ainda não conseguiu deliberar sobre esse tipo de questão. É num momento de pressão popular que isso se resolve? Se resolve, porque a pressão popular é que faz a sociedade se movimentarem. A primeira coisa que tem que se fazer é deixar de roubar. Chega, não dá para conduzir o país com uma proporção de corrupção que está se vendo, porque os números impressionam. O Barroso, no seu depoimento, fala de 100 milhões de dólares, né, como se fosse uma moeda de 10 centavos. Isso é porque ele é um gerente. Isso é um gerente falando que ele recebeu 100 milhões de dólares, minha gente. Agora, aí fala, não, o PT, só da minha área, só da minha mão, o PT recebeu 200 milhões de dólares. Isso é um gerente da Petrobras. Imagina o que aconteceu em outras áreas, outras gerências, outras diretorias da própria Petrobras, da Eletrobras, do BNDES, porque, infelizmente, virou um modus operandi, virou uma prática institucionalizada dentro do governo. Aí vai faltar dinheiro para tudo, o dinheiro já é escasso. E quando é roubado nessa proporção, é uma coisa que faz com que nada funcione no país. Então, esse movimento de rua, ele é fundamental. E olha que é um movimento apartidário. É a sociedade, não tem nenhum partido, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na campanha da anistia, ainda na ditadura, onde os partidos políticos organizavam aquelas manifestações. Na campanha das diretas já, era um movimento suprapartidário, que eram vários partidos. Desta feita, não. Desta feita, os partidos estão fora disso, é um movimento apartidário do povo brasileiro. Aí vem o governo falar em terceiro turno. Engraçado que para o governo da Dilma Rousseff, o que não for manifestação da CUT é golpe. Então, o PT tem esse cacuete. O que não for em apoio a eles, o que não for da base política e social que eles têm, uma base aparelhada pelo Estado, isso é que o Estado é que banca isso. O presidente da República vai ao Acre, aí tem lá um conjunto de funcionários do governo do Estado, um conjunto de funcionários das prefeituras, cargos comissionados do governo federal para aplaudi-la, porque o aparelhamento do Estado chegou nessa proporção. Só que é o povo brasileiro, é a sociedade, são as pessoas que estão indo para a rua. Eu acho que esse é um agente que estava faltando. Está faltando. Vamos ver, eu espero que a partir disso a presidente tenha a humildade de receber o recado. Saia da soberba, né, desça do tamanco e calce as sandálias da humildade, em todo respeito à figura da presidente da República. Isso é uma figura de imagem, eu não quero, obviamente, jamais de respeitar pessoalmente a presidente da República. Não é essa a minha intenção. Realmente, a questão da corrupção é um desafio para a sociedade toda, né? A gente tem que enfrentar claro, isso. Tem que enfrentar, criar mecanismos de fiscalização, de controle, de punição, cobrar eficiência na qualidade dos serviços prestados. Não é possível mais que o Brasil não consiga, né, rever o seu modelo educacional, de saúde, de segurança pública, além de questões importantes como o Pacto Federativo, para que estados e municípios possam ter capacidade de resolver seus próprios problemas sem essa dependência absurda do governo federal. Ou seja, temos desafios enormes pela frente e um tempo muito sombrio, porque alguma coisa está por acontecer e não parece que seja uma coisa boa, né? Mas que façamos dessa oportunidade a chance de uma grande mudança para o país. Com certeza. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Você que nos acompanha, agradeço também a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você está sempre convidado a dar sua opinião, sugestões e críticas ao trabalho da nossa TV. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. E se quiser rever esse e outros dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.